coloca para mim, Agatha, depois eu desligo a tela, pode ser? Mateus capítulo 25, versículo 1. Ajuda aí o amigo do lado a encontrar. Glória a Deus. Mateus 25, capítulo 25, versículo 1. Vou esperar você encontrar. Quem já encontrou, diga amém. Então vamos ler. Então o reino do céu será semelhante a 10 mais alto, 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 eram e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas. Deixa eu ver se está a mesma tradução, tá? Tosquenejaram todas, dormiram todas, né? E adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Daí tem agora a moral. Qual é a moral da parábola? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Senhor, fale conosco nesta manhã de domingo. Nos abençoe, Senhor, que sejamos edificados por esta palavra. Fale aos nossos corações. Revela, Senhor, tua vontade para as nossas vidas. Fale com o teu povo, Senhor, aqueles que estão assistindo esse culto, aqueles que estão, Senhor, acompanhando a transmissão deste culto. Venha falar com cada um de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, bem forte. Glória a Deus. Esta é a minha quinta mensagem. Eu ia pregar 3, preguei 4, e hoje é a quinta mensagem. Estiquei para a quinta, para falar sobre o assunto que é a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. É muito importante nós que pregamos a palavra prestar atenção no que o grande pregador de todos, o maior pregador de todos, sempre pregou. Quem foi o maior pregador de todos? Jesus. Quem foi, igreja? Jesus. Não faz sentido eu pregar o que Jesus não pregou. Não faz sentido eu pregar muitas vezes, várias vezes, o que Jesus pregou uma vez, ou muito pouco. Quem entendeu, diga amém. Amém. O que Jesus falou muito, pregou muito, porque Jesus entendia que aquilo que ele estava pregando muito, era algo que era muito quê? Importante. Se ele pregou algo que é muito importante, por que eu, que sou um reprodutor, eu reproduzo o que ele pregou, por que eu não vou dar ênfase também nisso?
Então o que eu estou pregando, e essa já é a 5ª semana, é de extrema relevância. Eu estou ministrando para vocês o conhecido chamado sermão profético. Repita comigo: sermão profético. Esse sermão profético que eu estou ministrando desde o mês que passou, mês passado, citado lá em Mateus 24, ele começa no capítulo 24 e ele vai até aqui, capítulo 25, que é onde eu estou ministrando hoje. Esse sermão profético, percebe que ele não está nem no começo de Mateus, nem no meio. Ele foi colocado no fim do texto, no fim do Evangelho. Que esse sermão foi as últimas coisas que Jesus pregou. Ele começa pregando o sermão das bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7. Ele faz diversas pregações. Ele conta diversas parábolas ao longo dos seus 3 anos de ministério. E ele finaliza falando sobre o sermão profético, as últimas coisas. E quando ele fala sobre as últimas coisas, eu dividi esse assunto em 3 partes. Primeira parte, Jesus falou sinais da sua vinda, sinais do arrebatamento. E quais são os sinais? Eu preguei na minha primeira mensagem. Jesus falou assim: olhe para a sociedade, amor vai esfriar na sociedade. Quem entendeu, diga amém. Filho contra o pai, aumento do pecado, aumento o avanço científico. Muitas guerras acontecerão antes da minha vinda. Jesus falou assim: olhe para a sociedade, mas olhe para a natureza. Natureza, vocês vão ver sinais no céu, sinais na lua, maremotos, terremotos, essas catástrofes naturais que nós estamos assistindo, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Em outros lugares essa catástrofe vai acontecer. E não é uma profecia que eu estou dizendo aqui porque Deus, não, é a Bíblia. Em outros lugares as águas vão avançar para dentro das cidades. Existem cidades que já estão condenadas. Existem cidades que o mar já avançou, já está entrando. É Bíblia. Jesus falou assim: olhe para a igreja. E a igreja foi o grande sinal. Apostasia, falso evangelho, falsos cristos, falsos profetas, teologias que vão tirar do nada. Preste atenção. E foi a minha primeira mensagem. Depois Jesus falou, no segundo momento desse sermão, acerca de um período de 7 anos chamado a Grande Tribulação. E esses 7 anos serão marcados com a presença do anticristo na terra. Marca da besta será colocada naqueles que entregarem a sua vida ao anticristo. Quarta-feira agora estarei na rádio musical falando sobre a marca da besta. Se vai ser algo visível ou é algo invisível. Lembra do 666? Quem já ouviu falar disso? Diga amém. Vai ter ou na testa ou nas mãos. Vou falar esse assunto na rádio. Eu tenho para mim que é algo visível, físico, porque o anticristo, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Então vai ter que ser algo que ele possa ver. E aqueles que não tiverem a marca serão perseguidos, diz a Bíblia. Então eu falei desses 7 anos. 7 anos que, se não forem abreviados, ninguém sobrevive. E a minha terceira parte do sermão foi a minha terceira pregação, quando Jesus falou sobre as 2 grandes batalhas que vão acontecer. Uma batalha chamada Batalha do Armagedon e uma batalha chamada Batalha de Gog e Magog.
falei sobre o milênio, falei sobre a eternidade, sobre o juízo final. Eu tratei esse assunto na mensagem retrasada. Depois que Jesus contou todos esses temas tão difíceis, as pessoas ficaram, os discípulos ficaram meio que confusos. Entenderam, mas muitas dúvidas ficam. Daí Jesus, para finalizar, ele contou 4 parábolas. Quantas parábolas? 4. Primeira parábola, ele falou assim: olha, esse dia do Senhor é igual um ladrão, que o dono da casa não sabe quando o ladrão vem, então ele precisa vigiar, porque da mesma forma nós não sabemos o dia e a hora que Jesus voltará. Ele contou uma segunda parábola, e a segunda parábola eu falei semana passada, a parábola chamada parábola do servo bom e do servo mau. E a grande ênfase que eu dei na parábola foi que ele quer voltar e nós precisamos estar fazendo, ativos. Posso dar um amém, queridos? Amém. Não é o que você fez, não está no passado o verbo. O verbo não está no passado, nem está no futuro. O verbo está num presente contínuo, está num gerúndio, fazendo. Daí ficou a grande pergunta: o que nós estamos fazendo pelo reino de Deus? E a terceira parábola, que é a parábola que eu vou ministrar hoje, é a parábola chamada parábola das 10 virgens. E essa parábola das 10 virgens, Jesus, como judeu, ele trouxe o conceito de casamento judaico. Nós que somos aqui ocidentais, nós talvez não temos uma compreensão tão clara do que é um casamento judaico. Nós sabemos o que é um casamento cristão, casamento que nós fazemos aqui, mas no judaísmo era diferente o casamento, o judaísmo antigo. E primeiro, percebe que as virgens aqui, as noivas, elas são chamadas de noiva. E aparece no texto uma imagem de um esposo. Quem é o esposo? O esposo é Jesus. No Antigo Testamento, os meus alunos aqui de teologia talvez vão pegar essa minha aula. No Antigo Testamento, Israel era chamada a esposa. E é por isso que muitos pecados que aquele povo cometeu contra Deus, Deus usou os profetas para dizer: vocês adulteraram. Daí vem a imagem do adultério, mas não é adultério homem e mulher, é o adultério de você deixar o verdadeiro Deus e servir as divindades, os outros deuses. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Daí aparece aquele texto de Jesus conversando com a samaritana: cadê teu esposo? Não tem esposo. Disseste bem, já teve 5, e o que você tem agora não é o teu esposo. O que Jesus estava dizendo para ela? Vocês samaritanos já tiveram 5 divindades, agora vocês estão adorando uma outra divindade, vocês não estão adorando o Deus verdadeiro. E é por isso que na conversa aparece: onde que nós adoramos? No monte ou no templo? E Jesus responde: não importa o lugar, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. No Antigo Testamento o esposo é Deus. No Antigo Testamento o esposo é Deus, e a esposa se chama Israel. A aliança de Deus é com Israel. A aliança de Deus é com Abraão, com Isaac e com Jacó, com Israel. Antigo Testamento. No Novo Testamento muda. A aliança de Deus não é com Israel. A aliança de Deus é com a igreja. Se você é a igreja de Jesus, se você faz parte do corpo místico da igreja, você é a esposa de Cristo. E nós um dia
estaremos na glória, nas bodas do Cordeiro, e nós estaremos lá no céu, na presença dele, porque Jesus, ele vai vir buscar a sua noiva, e nós somos a noiva de Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós somos a esposa de Cristo. Fala para o seu irmão do lado: você é a noiva de Cristo. Percebe? Olha para cá. Antigo Testamento, o esposo é Deus e a noiva, a esposa é Israel. Novo Testamento, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. A parábola mostra que eram 10 noivas aguardando o esposo. E a primeira característica fala que essa noiva era virgem. E virgem é um símbolo de pureza. E pureza aqui não é pureza no sentido de uma limpeza visível e física. Pureza aqui representa o nosso interior. Bem-aventurado os limpos de coração, os puros. Quem é puro? O puro não é simplesmente aquela pessoa, às vezes a pessoa acha que o puro é aquela pessoa inocente. Não é isso, pureza. Pureza está falando de um processo chamado dentro da Bíblia de santidade, que nós devemos cultivar. A santidade, existe um autor chamado Luciano Subirá, você já deve ter ouvido falar dele. Luciano Subirá tem uma obra dele, ele fala sobre santidade. Eu acho muito interessante o que ele coloca, porque ele diz que a santidade é um processo contínuo. Nós vamos vivendo na presença de Deus e nós vamos nos santificando na presença de Deus. É um processo que deve ser gradativo. Pureza fala, santidade fala da minha proximidade de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto do pecado. Quanto mais atitudes de piedade que eu tenho, quanto mais atitudes de caridade que eu tenho, que eu pratico, quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais eu me afasto daquilo que é do mundo e que me contamina. Não se engane, a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá Deus. Não se engane, a vida na presença de Deus é uma vida que deve ser uma busca constante de santidade. Pastor, eu caí, eu tropecei, eu pequei. Ei, então se levanta nesta manhã, se levanta na presença de Deus, e Deus vai te perdoar, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar. O problema não é cair, é ficar caído. Se você caiu hoje, o Senhor te levanta, Ele te põe